Nas palavras do próprio autor, esse livro foi um exercício, uma atividade lúdica que por acidente ou genialidade saiu muito bem feito. Do estilo açucarado a lembranças e sonhos, o livro anda sem preocupações. Se foi um acidente ou se é uma questão de genialidade, não sei dizer a vocês, mas é um bom livro. Nos momentos mais terríveis da vida, muitas vezes caímos em uma espécie de irresponsabilidade protetora e, em vez de pensar no que está acontecendo, dirigimos nossa atenção a trivialidades. A Trama Celeste, do Adolfo Bioy Casares. Então nós vamos para a nossa terceira leitura das obras completas do Adolfo Bioy Casares. Este volume aqui é o primeiro, é dividido em volume A, B e C. E este aqui é o volume A. Aqui nós temos 6 livros. Já tem aqui no canal vídeo para o seu primeiro e segundo romance, que é A Invenção de Morel e Plano de Fuga. Então agora aqui nós temos um livro de contos, o primeiro livro de contos, tá? Vou deixar o link para os 2 vídeos já citados aqui na descrição e vou pôr no card aqui em cima. Se eu não colocar, tá embaixo, tá? Então é isso aí, assim que funciona. Mas se você gosta do conteúdo deste canal, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de ativar o sininho das notificações e de compartilhar com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Este livro de contos, chamado A Trama Celeste, é composto por 6 contos, uns curtíssimos e outros nem tanto, mas eu vou falar aqui de forma superficial de cada um deles para não estragar o prazer da leitura de vocês. Quero dizer que não gostei, obviamente, de todos os contos. Ainda acho, por vezes, o Adolfo Bioy Casares um excelente autor, mas que não conseguiu escrever maravilhosamente tudo que escreveu. Tem suas falhas. Para mim, tá bom? Para mim. Sempre para mim. Porque eu sei que não existe livro perfeito para ninguém. Sempre vai ter um que gosta e outro que não gosta. Mas vamos aos contos. O primeiro conto desse livro se chama Em Memória de Paulina. O personagem narra a esperança de se unir a esta Paulina, pois ele enxerga nela o amor da sua vida. É bem sentimental. Ele acredita na verdade que ela é sua única razão de viver. Portanto, dono de um sentimento tão grande, ele acredita que ela sinta o mesmo por ele. Mas não é bem isso que acontece. A Paulina se apaixona por um amigo dele chamado Monteiro. Então ele, arrasado, sem ver futuro, ele resolve ir embora do país para não ver o seu amor nos braços de outro. Então, viver em outro país, refletindo sobre o amor que não aconteceu, sem nunca falar com nenhum dos dois, ele cria na sua mente tudo que poderia ter sido e não foi. Um dia, quando ele volta para o seu país de origem, ele descobre que a Paulina e o Monteiro nunca se casaram, nem sequer viveram uma história de amor. E que se ele não tivesse ido embora, a história poderia ter tido outro final. Mas agora não tem como recomeçar, porque a Paulina continua sendo apenas uma lembrança. Esse conto é bem bacana. Desculpa aí, né, a garganta, né? Gostei demais desse conto porque ele nos faz pensar no seguinte. A gente costuma criar expectativas sobre uma pessoa e a gente costuma acreditar que ela vai fazer coisas que ela nunca vai fazer, ou às vezes criamos expectativas acreditando que ela jamais seria capaz de fazer coisas que ela faz. Então, assim, é muito difícil você se refletir no outro, imaginar o que o outro faria, o que o outro não faria, e é justamente o que ele faz aqui. Ele fica imaginando que aquela troca de olhar entre a Paulina e o Monteiro é um caso de amor. Então, assim, tudo aqui é invencionice da cabeça dele. Será que os dois estavam realmente apaixonados ou ele que enxergou isso? Será que os dois realmente não estavam apaixonados? Como é que é? Como é que funciona? É um conto onde ele cria expectativas e ele se faz a história dele, né? Cria
expectativas no outro. E não é bem assim que funciona. Então, por isso que esse primeiro conto já me pegou, eu já gostei, justamente por esses questionamentos. É uma visão dele. É como se você lesse, por exemplo, lá o Dom Casmurro. Tudo é uma visão dele que está contando a história. A mesma coisa acontece aqui. E quando ele volta, ele se frustra, porque se ele não tivesse ido, se ele não tivesse criado na sua cabeça essa história de que, né, os dois poderiam se relacionar, a história teria sido diferente. Então, essa questão da expectativa me pegou bastante nesse conto, gostei muito. No segundo conto, que chama Dois Reis Futuros, Casares vai pegar o mesmo tema, já abordado em A Invenção de Morel e Plano de Fuga. Tema esse que parece ser muito caro do autor. O homem e seu caminho evolutivo. Se você leu A Invenção de Morel, você sabe do que eu estou falando, né? A Invenção de Morel é um livro principalmente sobre a eternidade, pode-se dizer assim, que trata da eternidade lá, e o Plano de Fuga é sobre os sentidos. Então parece um tema muito caro ao Bioy Casares, o caminho evolutivo do homem, a que ponto nós chegaremos na evolução, de que ponto nós saímos, e o que a gente pode fazer para modificar nosso rumo ao futuro. E acho que aqui esse conto, ele traz de novo esse tema que é muito caro a ele. Nesse conto, novamente, nós temos experiências feitas com os sentidos humanos, igual eu disse que acontece lá no Plano de Fuga, e esses sentidos que podem levar à salvação ou à danação da humanidade. Um conto com cenas psicodélicas, né? Uma coisa bem... e que vai apenas aguçando nossa mente, tentando entender o terreno onde nós estamos pisando. E nesse terreno que ele constrói, a gente só consegue colocar a pontinha dos pés. É muito interessante esse jeito de escrever do Casares. Porque se você ler A Invenção de Morel, ali também parece, ao longo dos primeiros capítulos, a gente vai entrando na ponta dos pés, sem entender bem onde nós estamos pisando, e aí depois chega aquele desfecho, que eu acho um desfecho maravilhoso, por sinal. E também nós temos, no Plano de Fuga, a mesma coisa, aquela ilha misteriosa, aquele terreno onde a gente não sabe onde realmente está, e de repente ele vai nos explicando tudo. Na Invenção de Morel, a gente consegue visualizar mais ou menos qual o caminho por onde ele está nos levando, de certo capítulo para diante, mas no Plano de Fuga a gente só vai chegar nesse terreno no final. Recomendo que vocês assistam tanto o vídeo quanto a Invenção de Morel, quanto o Plano de Fuga, porque é interessantíssimo. O Ídolo, que é o terceiro conto dessa coletânea, para mim ele é o segundo melhor conto da trama celeste. Traz uma trama misteriosa também, um cenário que lembra filme de terror, é muito bom isso, e um mistério que não vai te deixar largar o livro até você terminar esse conto. O conto, o Ídolo, nós temos um protagonista narrador que é o dono de um antiquário, que inicia seu relato nos contando sobre uma viagem que ele fez à França para adquirir várias peças em um leilão de um castelo antigo. Olha isso. E quando ele volta para Buenos Aires, ele começa a vender alguma dessas peças que ele trouxe para um colecionador. Esses dois personagens mantêm uma relação amistosa, porém nem sempre leal. Então existe aí uma pequena traição entre os dois em relação à compra e venda dessas peças. Uma das peças vinda desse castelo é um antigo ídolo celta. Uma estátua de madeira de menos de 50 centímetros, é pequenininha, 50 centímetros de altura, né? Que representa um deus com cara de cachorro sentado em um trono. Um deus egípcio, né? Lembra aqueles deuses egípcios com cara de cachorro? Mais ou menos isso. Eu não posso dizer muito mais sobre o conto, mas o ídolo ele é envolto em mistério. E ele também causa danos a quem o possui. Então é um conto muito bacana aqui desse livro. Acho que os contos são muito bem colocados, porque o primeiro eu gostei bastante, o segundo nem tanto, mas o terceiro também é muito bom. Aí é que tá, a gente vai ter aqui a Trama Celeste, que é o conto que dá título à coletânea. É pra mim a melhor história dessa coletânea aqui. E vamos lá. Um soldado argentino, ele vai pilotar um avião para teste.
Mas aí ele sofre um acidente, fica ferido e no hospital do exército do seu próprio país, na base que ele trabalhava, ninguém sabe de onde ele veio, nem quem ele é. Então ele chega ali, está hospitalizado. E o pior, além de não saber quem ele é, de onde ele veio, ninguém sabe também de onde surgiu aquele avião. Então ele passa a ser tratado como um espião, né? Ele veio de outro país para espionar ali. E ele fica desesperado no hospital e vai pedindo para os enfermeiros chamar várias pessoas que ele conhece, porque ele trabalhava ali. E aí eles vão lá chamar essas pessoas, e cada vez que a pessoa entra no quarto, aquela pessoa não reconhece aquele homem deitado ali. Ninguém sabe de onde que ele veio. E eles estão lá fora, vendo um avião, desmontando um avião para entender de onde que o avião veio. Não sabe de onde veio o avião, não sabe de onde que é aquele homem. E esse homem garante que ele é da própria base ali. E ele conhece todo mundo dali. Só que as pessoas não conseguem reconhecê-lo. É muito bom esse conto. Acho que é o melhor conto daqui. É um tema que eu gosto bastante. Mas é assim, excelente. Acho que a Trama Celeste realmente é o melhor conto daqui. É esse desconhecido. Imagina você chegar num lugar, chegar na sua casa. Você conhece todo mundo, você conhece o ambiente, você conhece tudo ali. Mas quando você chega, ninguém conhece você. Ninguém sabe de onde você veio. E você é dali. O que está acontecendo? Qual é o problema, não é? Então, é muito bacana esse conto aqui. No conto O Labirinto, temos personagens, um grupo de amigos marcados por experiências em bibliotecas, né? Para nós leitores, experiência em biblioteca é sempre muito bom. O personagem principal desse conto, que é o Antal Howard, esse personagem, ele vai, num primeiro momento, nos contar a sua vida de forma linear, tranquila, pode-se dizer um conto de boa. Em seguida, ele tenta reescrever a história da sua própria vida e dos amigos, acreditando só na memória dele. Será que tudo que ele está narrando realmente aconteceu? O que é verdade? O que é mentira? Então, o tema principal desse livro aqui é em relação à memória. A gente pode apagar o nosso passado e criar um futuro que nem mesmo existiu. Então mistura fatos com pensamentos. Também é um conto interessante, porque imagina você sentar e contar toda a história da sua vida apenas baseado na sua memória, o que você lembra, o que vai sair. Será que tudo que você lembra realmente aconteceu? Então o Labirinto é também um conto muito interessante. E o enredo do último conto, que é o Perjúrio da Neve, é uma jovem com uma doença terminal e seu pai tenta parar o tempo para evitar o fim. É um conto também um pouquinho mais complexo, mais diferenciado, que trata também desse tema da memória do conto anterior, mas o anterior é muito melhor. Então, esses aqui são os contos contidos nessa coletânea. Para você que não conhece o Adolfo Bioy Casares, ele trabalha muito com essa relação da memória, como eu já disse, essa relação do homem, da finitude, dos sentimentos humanos mesmo, são muito profundos na obra dele. É uma escrita que nem sempre é fácil. Eu achei Invenção de Morel, a primeira vez que eu li, um livro que me desafiou, mas a segunda achei um livro muito mais tranquilo, porque eu descobri que para ler Adolfo Bioy Casares você tem que pôr bastante atenção. Às vezes o que ele quer dizer está nas entrelinhas, e isso aqui é o que acontece nos contos dele também. As interpretações de suas histórias nem sempre são as mesmas, porque para cada leitor essas histórias batem de uma forma diferente. Mas na maior parte das vezes são histórias muito boas. Aqui vai ter um ou dois contos que eu achei muito confuso, que vai pedir talvez, quem sabe, um dia uma releitura, mas que ainda assim, por esses dois contos, que é a Trama Celeste e o do Ídolo, são contos muito bons. Se você tiver a dúvida e não quiser começar pelo primeiro, que é o da Paulina, pode começar pela Trama Celeste, que vai ser muito bom. Ok? Então fica aqui a indicação de mais um livro do Bioy Casares. Se você não quer começar pelos romances dele, dá uma tentada aqui na Trama Celeste, que é um livro de contos, ok? Então, muito obrigado. Se você gosta dos vídeos do canal, se inscreva. Ative a notificação, ative o sininho das notificações e compartilhe com os seus amigos e inimigos também, porque o importante é compartilhar. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.